Vamos à capital federal. A Maju Arruda Leite está conosco, acompanhou todo o evento. A Maju está lá desde a noite da sexta-feira e acompanhou o pré, o durante, o pós-evento mais importante, o da posse. Mas tem muita coisa acontecendo desde as primeiras horas da manhã. A Maju está na lida na capital federal. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Ronald, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todos os ouvintes que nos acompanham por aqui. Dia movimentado em Brasília, dia muito agitado nessa segunda-feira, 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2023. E há pouco eu acompanhei a posse do ministro da Educação, Camilo Santana. A gente sabe que durante os próximos dias, hoje, todo ao longo do dia, também amanhã, na quarta-feira, teremos as cerimônias de posse dos 37 ministros do governo. Sabemos que são apenas cerimônias não simbólicas, né? Já que foi publicado no Diário Oficial o termo de posse, a assinatura do termo de posse desses 37 ministros. Bom, o novo ministro da Educação, em seu discurso, fez um discurso duro, disse que o país passou por tempos sombrios e que a educação foi uma das áreas mais atingidas. Ele acrescentou que a educação foi tratada como um subproduto. Isso aconteceu em um dos momentos mais difíceis da história, quando mais a educação precisou de apoio, mais foi desprezada e esquecida. Isso nas palavras do novo ministro da Educação, Camilo Santana. E ele trouxe, Ronald, alguns dados da atual situação da educação brasileira, como, por exemplo, 650 mil crianças abandonaram a escola nesses últimos 2 anos, cresceu 66% o número de crianças que não sabem ler e nem escrever na idade certa, e também trouxe um dado do SAEB. SAEB é aquela avaliação, o sistema de avaliação da educação básica, uma prova que avalia conhecimentos de matemática, língua portuguesa, ciências humanas, em escolas públicas e privadas. De acordo com o SAEB, apenas 1 em cada 3 crianças é alfabetizada na idade certa aqui no Brasil. Então, ele disse que uma das primeiras metas, um dos primeiros atos que ele pretende fazer é criar um grande plano para que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Ele também pretende garantir a qualidade da merenda escolar das escolas brasileiras. E ele foi questionado, então, o que o MEC pretende entregar, o que ele pretende entregar nesses 100 primeiros dias de governo. Vamos ouvir. Vamos primeiro traçar algumas ações urgentes, como eu falei, merenda escolar, a questão do Enem, e vamos construir um plano para que a gente possa apresentar o mais rápido possível ao presidente Lula, para que a gente possa construir essa grande pactuação da alfabetização na idade certa para o país. Um grande pacto federativo, envolvendo governadores, envolvendo prefeitos. Como eu disse, praticamente metade dos alunos do ensino básico estão nos municípios, 1/3 estão nos estados, portanto é fundamental a participação de governadores e prefeitos nesse grande processo que nós queremos. O ministro também afirmou que vai buscar um diálogo permanente com as universidades e também com os institutos federais para elaborar o novo Plano Nacional de Educação, porque o atual tem validade apenas até 2024. Hoje, Ronald, também tivemos a cerimônia de posse do ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Essa cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. Ele que foi governador da Bahia entre 2014 e 2022. E muita gente não sabe qual é a função do Ministério da Casa Civil. A Casa Civil é considerada um centro administrativo do governo federal, que é responsável por articular a execução de políticas públicas pelos demais ministérios. Então, Rui Costa disse que quer buscar como uma das prioridades iniciais a retomada do Brasil, porque, segundo ele, para sair da paralisia em que o país se encontra. Ele afirmou que nem mesmo a equipe de transição do governo conseguiu descobrir exatamente quantas obras paralisadas há no país e deu como exemplo o estado dele, a Bahia. Vamos ouvir. Nós temos, na Bahia tem, por exemplo, em Santa Mário tem projetos prontos. Alguns faltam acesso, fizeram o condomínio de prédios do Minha Casa Minha Vida e não fizeram acesso. Falta uma ponte para poder entrar no condomínio e até hoje não fizeram. Então, todos os apartamentos há quase 5 anos ou mais de 5 anos prontos e ninguém morando, porque não tem como acessar os prédios.
outros estão a 90% pronto. Então, alguns por falta de 10% de investimento para concluir, outros por falta de uma ponte, de um acesso, de uma rua, enfim. Isso nós buscaremos resolver o problema das obras paradas, hierarquizando as que têm maior percentual de execução para as menores. Vamos tratar logo as que têm alto ou estão concluídas e falta alguma coisa para elas poderem ser entregues, ou aquelas que estão com um elevado índice de execução. Então essas serão as prioridades para o presidente, inclusive. O novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, também disse que vai receber na próxima semana cada ministro para definir as prioridades. Então será uma semana longa, a gente sabe que são ao todo 37 ministros, ou seja, ele vai receber ali 36 ministros e conversar para saber qual a prioridade de cada pasta. E ele também disse que Lula pretende se reunir ainda em janeiro, ainda neste mês, com os governadores, para também uma reunião com o objetivo de definir uma pauta em comum. Por aqui, então, na capital federal, dia muito agitado, ainda temos as cerimônias de posse de mais alguns ministros. Daqui a pouquinho a gente acompanha, então, a cerimônia de posse do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ronald. Maravilha. Maju Arruda Leite acompanhando a movimentação de ministros hoje em Brasília. Como disse a Maju, é um evento meio que pro forma, mas é de posicionamento, né? Em que eles fazem discursos mais diretos e alguns mais incisivos, caso do Camilo Santana. Entre outros, Flávio Dino tomou posse agora há pouco nessa formalização. O Alexandre Padilha de Relações Institucionais também. E entre outros que vão acontecer ao longo desta tarde. Como disse a Maju, tem a posse da Agricultura do Carlos Fávaro às 15 horas, tem Desenvolvimento Social com Wellington Dias, tem o Márcio França às 17, Secretaria-Geral da Presidência com o Márcio Macedo às 17 horas, no mesmo horário, né, do Márcio França. Minas e Energia, Alexandre Silveira às 5h30, 6h30, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, cantou no palco ontem no show, né, no Festival do Futuro, que aconteceu até 3 da madrugada. E o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, às 7 da noite. Essa agenda de eventos de posse, formalização de posse, mas, como eu disse, principalmente de posicionamento de alguns ministros que precisam dizer e criar fatos relacionados a que vai ser a postura dessa pasta a partir de agora.